E a Câmara segue na semana de esforço concentrado para a votação de pautas econômicas, mas os parlamentares seguem se movimentando para aprovar outros projetos. Um deles é o que anistia políticos que cometeram ilícitos eleitorais nos últimos anos. E sobre essa proposta, vamos falar agora com o deputado federal Rodrigo Valadares, que é do União Brasil, de Sergipe, um dos coautores do projeto que já teria mais de 70 apoios garantidos. Deputado, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, boa noite. Olá, Lívia, boa noite a todos da Jovem Pan, todos que estão nos ouvindo, nos vendo, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Agora vamos lá então, deputado, a gente já vem falando sobre essas iniciativas, em especial essa da qual o senhor é coautor, que pretende anistiar políticos que tenham cometido ilícitos eleitorais, desde que não haja envolvimento com violência, corrupção, o que envolveria também o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria mais detalhes dessa proposta, por gentileza, deputado. Lívia, eu acho que você foi muito feliz na sua pergunta. A gente precisa primeiro separar o que esse PL trata, que nós somos coautores, junto com o deputado Sanderson, que é o parlamentar que primeiro pensou esse projeto. Nós, junto com mais 70 deputados, estamos querendo afastar a inelegibilidade por ilícitos civis, ou seja, não está incluído aí caso de corrupção, caso de desvio de dinheiro, de condenação por ilícitos eleitorais, por roubalheira, que isso fique bem claro. Esse projeto não visa proteger os corruptos, visa proteger quem está sendo perseguido por essa perseguição implacável do sistema contra conservadores. E aí está incluso, claro, o nosso líder maior da direita, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tornar um presidente que teve mais de 58 milhões de votos, perder uma eleição por uma margem de menos de 1%, torná-lo inelegível por 8 anos, por uma reunião que fez com embaixadores, é realmente algo chocante, algo que está revoltando toda a população. Eu acho que dificilmente nós conversamos com alguém nas ruas e as pessoas não mostram a sua aflição, a sua preocupação com o que está acontecendo com a nossa democracia. Um caso também, Lívia, que será abarcado, caso esse nosso PL seja aprovado, é o caso, por exemplo, do Deltan Dallagnol, que não foi condenado por absolutamente nenhum ato de corrupção e foi cassado por uma questão técnica, um ilícito civil, né, onde o judiciário entendeu que ele estava fugindo de um processo administrativo. A gente sabe que isso, na verdade, é um pano de fundo. O que está acontecendo, Lívia, e todos que nos veem, nos ouvem, é um revanchismo. Estão caçando os conservadores, é uma verdadeira caça às bruxas. Nós sabemos que diversos conservadores têm processos no STF e, por vezes, são utilizados como ameaça para os nossos mandatos. Caçar os conservadores não é caçar apenas mandatos individuais, é caçar a voz de milhões e milhões de brasileiros que pensam de uma forma. Infelizmente, Lívia, querem tornar apenas o que eles chamam de direita permitida, ou seja, você pode ser direita até certo ponto. A partir daí, o sistema não permitirá que você continue defendendo o seu eleitorado e as pessoas que lhe colocaram nesta posição de poder. Nós temos que entender que o Brasil é um país diverso, que existem milhões de pessoas que pensam como nós pensamos, defendem as nossas bandeiras, que é Deus, pátria, família, liberdade, e essas vozes não podem e nem merecem ser silenciadas por decisões revanchistas do judiciário brasileiro. Agora, deputado, por haver essa sinalização tão clara de que essa proposta beneficiaria principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o senhor, os outros coautores, o próprio deputado Sanderson, que apresentou essa proposta, estão articulando uma possível aprovação, antes de se falar em aprovação, uma forma de colocar em pauta essa proposta, fora desse grupo de defensores, de signatários desse projeto? Pode haver algum tipo de resistência para que isso seja discutido primeiramente, para que isso avance? Como vocês estão trabalhando essa possibilidade? Lívia, primeiro nós queremos colocar o projeto em requerimento de urgência. O que significa isso? Nós estamos buscando as assinaturas para que o projeto vá direto ao plenário, ou seja, que não precise fazer a tramitação em comissões, o que demoraria muito. Esse regime de urgência não é nenhuma novidade, é algo que é utilizado praticamente semanalmente aqui no Congresso Nacional, então a gente não está inovando,
não está fazendo nenhum cambalacho, não está fazendo nenhum jeitinho. O que nós estamos pleiteando é algo que é utilizado semanalmente aqui pelo presidente da casa e por diversos partidos. Em relação à resistência de setores mais ligados à esquerda ou à oposição do presidente Bolsonaro, muitos desses parlamentares poderão ser beneficiados com esse projeto, porque ele é um projeto que ele visa afastar a inelegibilidade por questões técnicas, e muitas vezes essas questões técnicas são utilizadas como uma forma de perseguição. Então, eu acho que, apesar que nós não podemos, não vamos mentir para a população, esse projeto tem sim o objetivo de anistiar o nosso presidente Bolsonaro, mas muitos desses políticos poderão também ser beneficiados com esse projeto. E é isso que nós estamos conversando com essas pessoas para que elas possam entender que hoje é aquela questão, Lívia, um dia da caça ou do caçador. Hoje, as armas estão apontadas para o presidente Bolsonaro, mas amanhã, aquele que esteja contra esse projeto poderá também ser prejudicado por isso. Então, o que nós estamos conversando com os nossos colegas lá na casa é que esse é um projeto importante para a democracia do nosso país. A gente não pode permitir essa caça às bruxas, seja de um lado ou seja do outro. A gente não pode permitir que milhões de vozes sejam sumariamente canceladas, silenciadas, ao arrepio da democracia, do que diz a Constituição no seu artigo 1º, que todo poder emana do povo. Se o povo escolheu aqueles representantes, se o povo deseja que aqueles representantes possam concorrer a cargos públicos, a gente não pode aceitar que decisões revanchistas tirem essas pessoas da vida pública. Deputado, eu vou convidar os meus analistas para essa conversa também. Dora Kramer, sua pergunta. Boa noite, deputado. Quando o senhor fala em ilícitos civis, não deixam de ser ilícitos, sendo civis, não deixam de ser ilícitos, tá certo? Eu queria saber como é que esse projeto, que ele se destina a anistiar o que o senhor chama de perseguidos, ele não pode alcançar também e anistiar gente que tenha cometido ilícitos, ilegalidades, ainda que civis, mas ilegalidades? Dora, é justamente isso que a gente está reforçando muito na nossa fala. Esse projeto, ele não visa salvar os corruptos, não visa salvar aqueles que infringiram a legislação eleitoral, mas sim aqueles que, por alguma questão técnica de potencial ofensivo muito baixo, ou seja, que não afrontam o jogo democrático de maneira significativa, possam ter os seus direitos políticos. Isso não significa, Dora, por exemplo, que ela vai estar anistiada das suas penas administrativas. O que nós queremos resguardar são os direitos políticos, ou seja, o direito de você poder concorrer à eleição, o direito de você poder ser votado e passar pelo maior crivo, que é o crivo popular. Então, é muito importante que a gente deixe isso claro. Isso aí não é para salvar quem se envolveu com corrupção com Odebrecht, com Petrobras, com empreiteiras, quem desviou a merenda escolar, quem roubou o dinheiro de emendas parlamentares, não. Isso aí é apenas para pessoas que cometeram ilícitos civis, que não afrontam a democracia, nem o jogo democrático, possam sim ter os seus direitos políticos e passar pelo maior crivo, que é o crivo popular. Roberto Mota. Deputado, esse projeto parece buscar um remédio dentro do mecanismo da democracia para algo que muitos percebem como uma injustiça. Agora, como é que o senhor avalia as chances de sucesso dessa iniciativa? Roberto, é uma luta. É uma luta primeiro na Câmara dos Deputados, ou seja, convencer os nossos pares a estar com esse projeto, estar junto conosco nisso. A Câmara, Roberto, vocês sabem disso, a Câmara majoritariamente é de centro-direita. A gente sabe que o governo consegue, através da sua articulação política, e principalmente através de cargos e emendas, ter uma maioria tênue, uma maioria frágil. Mas, em geral, o Congresso é um Congresso conservador de centro-direita. Eu acho que isso pode pesar, sim, na hora da nossa vitória lá na Câmara dos Deputados. A gente tem um outro desafio que vai ser no Senado Federal. E aí o desafio é maior, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje o Senado tende mais à esquerda. Hoje o Senado é muito mais governista, é muito mais ligado ao governo federal. E aí tem um outro desafio, que é, se a gente conseguir aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que ele não sofra um canetaço de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que vale muito, Roberto, a sociedade está engajada nesse projeto, e eu quero parabenizar aqui a Jovem Pan
por permitir esse canal de livre acesso às pessoas, esse canal democrático, e a gente sabe que a pressão popular tem muita força na questão legislativa. Vide o projeto das fake news, que recentemente foi retirado de pauta porque o governo não teria votos para passar, justamente pela pressão popular. Então, essa pressão popular, as pessoas entenderem verdadeiramente o que significa esse projeto, pressionar os seus deputados, pressionar os seus senadores, mostrar a vontade popular de ter um projeto importante como esse aprovado, eu acho que fará toda a diferença. Agora vai ser uma luta dura, vai ser uma luta exaustiva, e eu volto a dizer, nós conservadores, que muitas vezes somos chamados de autoritários, de ditadores, sempre jogamos dentro das 4 linhas, estamos utilizando um remédio legal, constitucional, para que a gente possa passar essa injustiça que o presidente Bolsonaro e outros deputados, outros políticos vêm sofrendo. Ninguém está tomando nenhuma medida fora do jogo democrático. Nós jogamos dentro do jogo. Infelizmente, entendemos que muitas das decisões lá do STF não estão sendo tomadas dentro de um jogo isonômico. A justiça não está sendo cega, infelizmente a justiça está enxergando. Quem é de direita, quem é conservador está sendo punido e quem é de esquerda está sendo passado a mão na cabeça. A gente viu recentemente tweets antigos e vídeos antigos do ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo a mesma coisa, que não confia nas urnas eleitorais. E esses vídeos não têm 30 anos, esses vídeos têm menos de 10 anos. E a gente quer entender se a mesma mão dura, a mesma caneta que pesou para retirar Bolsonaro durante 8 anos da vida pública, se ela também irá pesar sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou a mesma coisa. Deputado, voltando ao tema inicial da conversa, porque se a gente for começar a falar também dessa questão, a gente vai levar essa entrevista para até a hora que terminar o jornal. O senhor falou de um cenário de aprovação na Câmara dessa proposta, também no Senado, apesar das dificuldades, e de uma possibilidade, como o senhor mesmo mencionou, de um canetaço do STF. Mas temos ainda um outro cenário. Supomos que haja essa aprovação e essa proposta não seja sancionada pelo presidente da República, justamente porque ela beneficiaria o principal adversário político dele hoje, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês também trabalham com essa possibilidade, com esse cenário? Como articular a derrubada desse veto nas 2 casas ou nas casas? Seria justamente isso. Eu confesso, Lívia, que esse cenário nos preocupa menos do que um canetaço do STF, pois nesse cenário nós teremos o poder de derrubar esse veto. E a pressão popular fará, no meu entender, total diferença. Eu acho que as pessoas têm que entender que nós não podemos fazer esse tipo de revanchismo, que a gente não pode fazer esse tipo de perseguição. Um presidente teve 58 milhões de votos, perdeu a eleição por uma margem extremamente apertada e está sendo inelegível por uma reunião, onde existem diversos políticos que já questionaram as urnas eletrônicas, inclusive o próprio PDT, que fez ação originária contra Bolsonaro, já disse que desejaria que existissem as urnas auditáveis, ou seja, com o voto impresso caindo numa cabine para poder fazer auditoria, porque a urna, sim, no entendimento do PDT, é passível de falhas. Então veja que o próprio Carlos Lupe, o presidente do PDT, que fez essa ação contra Bolsonaro, já falou que as urnas podem ter um mecanismo a mais de segurança. E por que ele não está sendo punido? Porque o PDT não está sendo punido. Porque Flávio Dino não está sendo punido. O que está acontecendo é meramente um revanchismo. E é esse argumento, Lívia, que nós iremos levar para a nossa casa. Porque a gente entende que hoje as armas estão voltadas para os conservadores e para Bolsonaro, mas amanhã ninguém sabe para onde estarão voltados. O que a gente pode... e a gente tem essa oportunidade, proteger a nossa democracia e a voz de milhões de brasileiros, o voto de milhões de brasileiros. O artigo 1º da nossa Constituição diz: todo poder emana do povo. Não diz todo poder emana do judiciário e nem diz todo poder emana do legislativo. Todo poder emana do povo. Essas vozes não podem e não devem ser caladas e nem silenciadas. São esses argumentos que nós levaremos para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e para a sociedade, para que a gente possa ter esse projeto debatido com a sociedade, que as pessoas entendam os benefícios de um projeto como esse, que a gente consiga ter a aprovação e, caso seja vetado, que a gente tenha lá a maioria
a maioria qualificada para poder derrubar esse veto. Para a gente fechar a entrevista de hoje, deputado, estamos falando muito, é a principal pauta econômica do governo, a principal discussão atual na Câmara dos Deputados. Como o senhor está articulando essa questão da reforma tributária? Há uma expectativa de que isso entre em pauta já nesta quinta-feira. É possível que Tarcísio consiga fazer com que o presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro mude de ideia e que haja uma sinalização até do próprio PL, que hoje faz oposição ao governo, para que essa proposta seja aprovada antes do recesso? Lívia, eu estava acompanhando a entrevista, o comentário, antes da minha entrevista do Alan, e eu acho que ele falou uma coisa que é muito verdade. Eu acho que a entrada do Tarcísio apoiando, caso realmente seja confirmado o apoio do Tarcísio à reforma tributária, eu acho que pode ser uma virada de jogo. Qual é o grande problema? Esse projeto ainda está muito confuso. Esse projeto ainda está muito mal explicado. Estamos debatendo reforma tributária há 30 anos, sim. Porém, essa PEC, a PEC 45, não está sendo debatida há tanto tempo assim, e os textos finais ainda não estão disponíveis na sua integralidade. Então, o grande problema é, claro, nós entendemos, precisamos simplificar impostos. O Brasil vive um verdadeiro manicômio tributário, que afasta investimentos internos e investimentos externos. Nós precisamos trabalhar para que a gente tenha uma regra clara. A gente sabe que o modelo do IVA dual, que está sendo trabalhado nessa PEC, é um modelo que funciona na Europa e é um modelo que é referência. Qual é o grande problema? Como se comportarão as alíquotas? Tem muitas coisas que estão sendo para ser definidas com leis complementares. Esse projeto, essa reforma deverá entrar em vigor na sua plena capacidade daqui a apenas 10 anos. É complicado você legislar algo agora, sendo que os efeitos serão a partir de 10 anos. E a gente, claro, esse projeto tem algo muito bom, que é a gente mudar a forma da gente tributar o nosso país. O Brasil majoritariamente tributa sobre o consumo. Então, um trabalhador assalariado que ganha um salário mínimo tem um impacto muito maior dos seus tributos do que um funcionário público que ganha 20, 15, 30 mil reais quando vai consumir. Ele é muito menos impactado quem ganha mais e é muito mais impactado quem ganha menos. Essa lógica deve ser invertida, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, que a maior tributação seja, assim, sobre a renda e sobre patrimônio. O grande problema é que esse projeto ainda está muito nebuloso. O setor de serviços está tendo um aumento significativo em sua carga tributária. O setor da indústria, que é o mais beneficiado, infelizmente corresponde por uma parte ainda minoritária do PIB. Por mais que nós queiramos que o Brasil seja um país industrializado, um país que exporte bens completos de serviço, que utilize a matéria-prima, exporte o bem finalizado, nós queremos isso, desejamos isso, mas temos que entender que grande parte do nosso PIB é formado pelo setor de serviços e pelo setor agrícola. O setor agrícola também está sendo impactado. Agora, como está sendo impactado? Existe uma verdadeira névoa sobre tudo isso. A FPA, até semana passada, ainda estava muito reticente sobre esse projeto, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, nós temos que fazer esse esforço até amanhã, e eu acho que assim, o prazo está muito apertado. Na minha avaliação, Lívia, nós deveríamos discutir mais o projeto em cima do texto final, que está sendo um grande problema, porque a gente discute em cima de achismo, em cima do texto inicial e não do texto final pelo relator Aguinaldo Ribeiro. Então, o que é que eu vejo lá na casa? Eu vejo ainda muita dúvida, e eu falo isso na direita, na esquerda. É um projeto que está tão nebuloso, Lívia, que eu estou sendo procurado tanto pelo setor produtivo, ou seja, pelo contribuinte para ser contra, quanto pelo setor arrecadatório, pelo Sindifisco, pelos sindicatos estaduais, pelos sindicatos federais, para ser contra também. Então, o que está acontecendo, esse projeto ainda está muito confuso na mente do brasileiro e lá também no Congresso. A gente precisa, e eu acho que é muito importante, o trabalho que a Jovem Pan faz, da gente ter projetos que vão para a votação quando esse debate já está exaurido na sociedade. Ou seja, que a sociedade já conseguiu formar o seu convencimento e nós somos representantes desta sociedade. Nós não somos representantes de partido político, nós não somos representantes de nós mesmos. Eu sou representante de quase 50 mil sergipanos que me colocaram aqui na Câmara dos Deputados. Eu acho que esse debate não está exaurido com a sociedade. Sim. O que, no meu entendimento, nós deveríamos ter era um prazo um pouco maior para
discussão desse tema. E claro, nós como deputado de oposição vamos aguardar o posicionamento do nosso presidente Bolsonaro e, claro, o Tarcísio pode sim influenciar muito nessa decisão do presidente. Perfeito, deputado. A gente segue acompanhando essas articulações e te agradecemos muito a entrevista. Nesta quarta-feira, conversamos então com o deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe. Muito obrigada pela participação, deputado. Boa noite. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos.